Meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. E se eu te dissesse que a proclamação da República do Brasil não foi apenas um ato político terreno, mas sim um plano cuidadosamente orquestrado pelo mundo espiritual? Que Jesus Cristo reuniu as falanges celestiais de Ismael para conduzir o Brasil à sua maioridade como nação, sem derramar uma única gota de sangue? Você já parou para pensar por que nosso país conquistou sua independência e sua república de forma tão pacífica, enquanto outras nações americanas mergulharam em guerras sangrentas? A resposta está além do que os livros de história nos contam. Hoje, vamos mergulhar em uma revelação psicografada por Chico Xavier que transformará completamente sua compreensão sobre o destino espiritual do Brasil. No ano de 1938, a Federação Espírita Brasileira publicou uma obra que mudaria para sempre a forma como entendemos a história do Brasil. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Humberto de Campos. Nesta obra monumental, o autor espiritual não apenas narra os principais fatos da história brasileira no plano material, mas revela com riqueza de detalhes os planos secretos das falanges espirituais que influenciaram os homens encarnados desde as grandes navegações do século XV até a proclamação da República no final do século XIX. Mas o que torna essa revelação tão impactante é que ela nos mostra que nada acontece por acaso. Cada momento decisivo da nossa história foi cuidadosamente preparado no plano espiritual, sob a orientação direta do Cristo. E o 15 de novembro de 1889 marca um dos capítulos mais extraordinários dessa intervenção divina. Os anos de 1888 e 1889 assinalaram os derradeiros tempos do único império das plagas americanas. No mundo invisível, algo de magnitude transcendental estava prestes a acontecer. Jesus reuniu as falanges benditas de Ismael, o guia espiritual do Brasil, e seus colaboradores. E então, como no admirável Sermão da Montanha, o Divino Mestre proferiu palavras que ecoariam através dos planos da existência. Preste atenção nestas palavras, meu irmão, minha irmã, porque elas revelam o propósito sagrado do Brasil. Irmãos, a pátria do Evangelho atinge agora a sua maioridade coletiva. Profundas transições assinalarão a sua existência social e política. Uma nação que alcança a sua maioridade é a responsável legítima e direta por todos os atos comuns que pratica, no concerto dos povos do planeta. Você percebe a profundidade dessas palavras? O Brasil estava sendo elevado à condição de nação madura, capaz de caminhar com suas próprias pernas espirituais. Jesus continuou: necessário é separemos agora o organismo político do Brasil dos alvitres permanentes e constantes do mundo espiritual, para que todos os seus empreendimentos sejam devidamente valorizados. À maneira dos indivíduos, as pátrias têm igualmente direito à mais ampla liberdade de ação, uma vez atingido o plano dos seus raciocínios próprios. Mas aqui está o detalhe mais extraordinário, aquilo que diferencia o Brasil de todas as outras nações. Jesus declarou que a proclamação da República Brasileira deveria fazer-se sem derramamento de sangue. Sim, meu irmão, minha irmã, sem uma única gota de sangue derramada. Assim como todos os grandes acontecimentos que afirmaram perante o mundo a pátria do Cruzeiro, desenvolvidos sob a atenção imediata do plano espiritual superior. O Mestre acrescentou algo que deveria fazer cada brasileiro refletir profundamente sobre o destino de nossa nação. As transições se realizarão acima de todos os cultos religiosos, para que todas as conquistas se verifiquem fora de qualquer eiva de sectarismo. Em outras palavras, o Brasil deveria construir sua república fundamentada na tolerância, na liberdade religiosa, no respeito às diferenças.
Não seria uma república católica, nem protestante, nem espírita, mas uma república do Evangelho, acolhendo todas as manifestações sinceras da fé. Meu irmão, minha irmã, se esta revelação está tocando seu coração, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Assim, a luz do bem se espalha para mais pessoas que precisam conhecer o verdadeiro destino espiritual do Brasil. Mas como isso aconteceria na prática? Como uma monarquia centenária cairia sem violência, sem guerra civil, sem o banho de sangue que marcou tantas outras revoluções? Embora a monarquia tenha desenvolvido todas as liberdades públicas no Brasil, a ideia de implantar a república cresceu especialmente depois do dia 13 de maio de 1888. Naquele dia, a princesa Isabel aboliu a escravidão com a Lei Áurea, ferindo os interesses particulares de todas as classes conservadoras. Muitos fazendeiros e proprietários rurais se sentiram traídos pela coroa. O ressentimento crescia como uma sombra sobre o império. Foi então que o plano espiritual entrou em ação com toda a sua sabedoria. Jesus orientou que os trabalhadores de Ismael deveriam espalhar por toda a extensão territorial da pátria brasileira a doutrina de redenção, de piedade e de misericórdia. Eles ensinariam aos novos discípulos encarnados a paciência e a serenidade, a humildade e o amor, a paz e a resignação, para que a luta fosse vencida pela luz e pela verdade, não pelas armas. E aqui está uma revelação que deveria fazer você repensar tudo o que aprendeu sobre transformação social. Os espíritos superiores orientaram que se abrisse a estrada da revolução interior. O objetivo único deveria ser a reforma de cada um, sob o fardo das provas, sem indisciplina perante as leis do mundo e sem usar armas homicidas. Revolução interior, meu irmão, minha irmã, não revolução sangrenta, não guilhotinas, não fuzilamentos, mas transformação de consciência. As falanges do infinito, sob as bondosas determinações do Divino Mestre, prepararam então o último acontecimento político que se verificaria com seu amparo direto: a proclamação da República. Todas as grandes cidades do país se entregaram à propaganda aberta das ideias republicanas. Os espíritos mais eminentes do Brasil, encarnados e desencarnados, trabalharam juntos nesse grande acontecimento. E aqui está um detalhe fascinante que a história oficial raramente menciona. Entre os organizadores do movimento republicano prevaleceram os elementos positivistas, membros da Igreja Positivista do Brasil. Por quê? Para que as novas instituições não pecassem pelos excessos da paixão sanguinolenta das intolerâncias religiosas. O plano espiritual sabia que se católicos fervorosos ou outros grupos religiosos extremistas dominassem o movimento, haveria perseguições, violência e sectarismo. Por isso, foram escolhidos homens de pensamento filosófico mais amplo, mais tolerante, mais racional. E você sabe o que é mais impressionante? Muitos desses republicanos eram espíritas ou tinham profunda ligação com a doutrina espírita. A historiadora Mary Del Priore, em sua obra sobre o sobrenatural e o espiritismo no Brasil, revela que a sociedade da segunda metade do século XIX se queria racional e embalada pelo sonho do progresso, mas o sentido do maravilhoso e do sobrenatural continuava a latejar. No Brasil, mais ainda. Os efeitos da ciência moderna estavam em união com a experiência religiosa. Dentre os espíritas presentes no movimento de proclamação da República, temos nomes que mudaram o rumo da nação. Quintino Bocaiúva, que se tornou ministro do governo provisório republicano;
Ewerton Quadros, fundador da Federação Espírita Brasileira, Saldanha Marinho, influente advogado, político e grão-mestre maçom, e o querido Dr. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres que dedicaria sua vida à causa espírita. Não é fascinante perceber como a doutrina espírita proporcionou aos abolicionistas e republicanos não apenas motivação, mas uma sólida contribuição filosófica e religiosa para o fortalecimento da causa? Eles não lutavam apenas por uma mudança política, mas por uma transformação moral e espiritual da nação. E se você deseja fortalecer sua fé e compreender ainda mais profundamente esses mistérios, lembre-se que na descrição deste vídeo há links de livros que podem iluminar seus estudos e suas preces diárias. Então chegou o dia 15 de novembro de 1889. Com a bandeira do novo regime nas mãos de Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Lopes Trovão, Cerzedelo Correia, Rui Barbosa e toda uma pleiade de inteligências cultas e vigorosas, o Marechal Deodoro da Fonseca proclama, no Rio de Janeiro, a República dos Estados Unidos do Brasil e assume o poder no país. Tudo aconteceu de forma pacífica, sem um único tiro, sem uma única morte. O milagre espiritual se concretizou no plano material. Mas agora, preste atenção neste detalhe comovente que revela a grandeza de espírito de Dom Pedro II. O grande imperador recebeu a notícia com amarga surpresa, especialmente porque Deodoro era íntimo de seu coração e de sua casa. Imagine a dor daquele homem bondoso, traído por um amigo querido. Os instantes de surpresa, contudo, foram rápidos. O nobre monarca não aceitou as sugestões dos apaixonados da coroa no sentido da reação. Ele poderia ter convocado tropas leais, iniciado uma guerra civil, banhado o Brasil em sangue, mas não o fez. Confortado pelas luzes do alto, que não o abandonaram em toda a vida, Dom Pedro II não permitiu que se derramasse uma gota de sangue brasileiro. Você percebe a magnitude espiritual desse gesto? Aquele homem renunciou ao trono, ao poder, à glória terrena para evitar que brasileiros matassem brasileiros. Ele preparou rapidamente sua retirada com a família imperial para a Europa, obedecendo às imposições dos revolucionários. E aqui está o momento que sempre me traz lágrimas aos olhos. Com lágrimas nos olhos, Dom Pedro II rejeitou as elevadas somas de dinheiro que o Tesouro Nacional lhe ofereceu. Levou apenas um pequeno travesseiro recheado de terra brasileira para poder ser enterrado com uma lembrança da pátria do cruzeiro que tanto amava. Um travesseiro de terra. Esse era o tesouro que o imperador deposto desejava. Um punhado da terra do Brasil para poder dormir o sono eterno abraçado à sua pátria amada. Meu irmão, minha irmã, se você está compreendendo a profundidade deste plano espiritual, ajude-nos a levar essa mensagem adiante. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Cada gesto seu multiplica a luz. Visitado pelo Visconde de Ouro Preto, no mesmo dia em que chegava à capital portuguesa, o imperador lhe declarou com serena humildade: "Em suma, estou satisfeito." E, referindo-se à sua deposição, acrescentou: "É a minha carta de alforria. Agora posso ir aonde quiser." Que lição de desapego, meu irmão, minha irmã! Aquele homem que poderia estar revoltado, amargo, sedento de vingança, se declarava satisfeito e livre. Ele compreendeu que havia cumprido sua missão espiritual. Naqueles amargurados dias, o generoso velhinho se encontrava às vésperas de desencarnar. Dom Pedro II, com 67 anos, seguiu sozinho para Paris, onde ficou hospedado no Hotel Bedford, passando os dias lendo e estudando. As visitas à Biblioteca Nacional eram seu refúgio. Em novembro de 1891, doente, não saía mais do quarto. Morreu
no dia 5 de dezembro de 1891, em consequência de uma pneumonia. Seus restos mortais foram transladados para Lisboa e depositados no convento de São Vicente de Fora, junto aos da esposa. Somente quando revogada a lei do banimento, em 1920, os despojos dos imperadores foram trazidos para o Brasil e depositados na Catedral do Rio de Janeiro em 1921. Em 1925, foram transferidos para Petrópolis. Nunca a figura de Dom Pedro II como chefe da família brasileira foi esquecida no altar das lembranças da pátria do Evangelho. E não só no Brasil, o eminente político de Caracas, Dr. Rojas Pou, chamou o cônsul-geral do Brasil, Múcio Teixeira, para dizer-lhe: Senhor cônsul-geral do Brasil, peça a Deus que a sua pátria, que foi governada durante meio século por um sábio, não seja doravante levada pelo tacão do primeiro ditador que se lhe apresente. E abraçando-o sensibilizado, concluiu com palavras que deveriam estar gravadas em letras de ouro na memória de todo brasileiro. Acabou-se a única república que existia na América, o Império do Brasil. Você compreende a ironia e a verdade profunda dessas palavras? O Império do Brasil era mais republicano, mais livre, mais democrático que muitas repúblicas sangrentas da América Latina. Mas agora deixe-me compartilhar com você uma reflexão espiritual que Humberto de Campos nos traz e que se aplica perfeitamente a este momento histórico e à nossa vida pessoal. A vida é tão simples, por que complicá-la? Por que escolher o caminho sinuoso se existe um caminho reto à sua frente? Jesus e as falanges espirituais escolheram o caminho reto para o Brasil, não o caminho da guerra, da vingança, do derramamento de sangue, mas o caminho da transição pacífica, da evolução gradual, da transformação interior. E continua o Espírito: deixe que a vida se desdobre naturalmente. Você não pode forçar uma flor a desabrochar sem destruir sua beleza e perfeição com sua impaciência. Que lição poderosa, meu irmão, minha irmã! O Brasil não foi forçado a uma mudança violenta. A flor da República desabrochou no momento certo, quando a nação atingiu sua maturidade coletiva. Existe um momento certo para tudo. Portanto, por que não entrar no ritmo da vida, fluir com ela e observar os prodígios e glórias se desenrolarem perfeitamente? O plano espiritual aguardou o momento exato. Quando algo é feito fora de hora, pode atrasar outras coisas em vez de apressá-las. Por isso, os mentores espirituais do Brasil aguardaram pacientemente, preparando corações e mentes, até que chegasse o 15 de novembro de 1889. E então, na quietude e confiança, sem pressa, mas sem demora, o grande acontecimento se desenrolou perfeitamente. Perceba que existe um plano e um padrão que se permeia por tudo que você faz, e dê graças eternas. Estas palavras nos revelam que nada acontece por acaso na história das nações e na história pessoal de cada um de nós. Existe um plano divino, existe um padrão espiritual, existe uma razão superior para cada acontecimento. Meu irmão, minha irmã, se esta mensagem iluminou sua compreensão sobre o destino do Brasil, não guarde essa luz só para você. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Juntos somos instrumentos da vontade divina. Hoje você descobriu que a proclamação da República não foi apenas um golpe militar ou uma conspiração política. Foi a concretização de um plano espiritual cuidadosamente elaborado pelo Cristo e pelas falanges de Ismael. Foi o momento em que o Brasil atingiu sua maioridade coletiva e passou a ser responsável por seus próprios destinos. Foi uma transição pacífica, sem sangue, sem ódio, fundamentada na tolerância religiosa e no respeito às diferenças. E você, que vive neste Brasil de hoje, precisa compreender que carrega uma responsabilidade sagrada. A doutrina espírita constituiu, naquele momento da nossa história,
e constitui nos dias atuais luz para a nação brasileira e esperança para o povo brasileiro. Cada um de nós, brasileiros e espíritas, devemos renovar nossa fé nos sagrados destinos do Brasil, guardião da árvore do Evangelho, coração do mundo, pátria do Evangelho. Nosso compromisso inadiável é com Jesus e sua mensagem de paz e de amor. Não podemos desperdiçar a herança espiritual que recebemos. Não podemos trair o sacrifício de Dom Pedro II, que escolheu o exílio para evitar derramamento de sangue. Não podemos ignorar o trabalho incansável dos espíritas republicanos que lutaram por uma nação mais justa, mais livre, mais fraterna. A pergunta que fica é: o que você está fazendo com esta herança? Como você está contribuindo para que o Brasil cumpra sua missão espiritual de ser a pátria do Evangelho? Está cultivando em seu coração a tolerância, a fraternidade, o amor ao próximo? Está trabalhando pela revolução interior que Jesus ordenou às falanges de Ismael? Lembre-se, assim como o Brasil precisou atingir sua maioridade coletiva, você também precisa atingir sua maioridade espiritual. Deixe que sua vida se desdobre naturalmente no tempo certo, sem violência contra si mesmo ou contra os outros. Flua com o plano divino. Confie na sabedoria do alto e nunca se esqueça de que existe um propósito maior para a sua existência e para a existência desta nação abençoada que chamamos de Brasil. Que possamos seguir servindo com Cristo, pela pátria, para Deus. Que a luz dos mentores espirituais continue guiando nossos passos nesta jornada terrena. Que o sacrifício de Dom Pedro II nos inspire ao desapego e à humildade. Que o trabalho dos espíritas republicanos nos motive à ação fraterna e transformadora. E que o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, cumpra gloriosamente seu destino espiritual sob a proteção amorosa do Cristo e das falanges de Ismael. Um abraço fraterno do fundo do meu coração, paz e luz.